relacionado aos dons espirituais, que nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. E a gente queria também trazer sobre os dons também, que faz parte do estudo da doutrina do Espírito Santo. A semana passada nós terminamos o dom de língua, né? Nós vimos sobre a visão do dom de língua relacionado à Torre de Babel, né? E foi o inverso do que aconteceu lá em Babel. O dom de língua, a grossa oralha, onde deu a capacidade dos discípulos poder de pregar para gentios, povos de outras nações, os idiomas. Nós já vimos isso, mas nós paramos aqui no dom de apóstolo. Amém? Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, verso 28. Nós vamos ver um pouco mais sobre esse dom, o dom de apóstolo. 1 Coríntios 12, verso 28, né? Vai começar com a irmã Maria Lucidez, que ela sempre está nesse lado da ponta, ela sempre. Amém? Pode ler, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. 28. Amém? Amém. E a uns, pois Deus, na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Amém? Nós vemos que o apóstolo Paulo aqui está repetindo alguns dons que ele já tinha falado em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Né? No 28 ele está trazendo uma repetição. Mas alguns aqui nós não estudamos ainda, né? Nós estudamos alguns desses aqui que estavam até também na lista lá da carta de Romanos. Nós vimos sobre operador do milagre, de socorro, governo, né? Nós vimos lá em Romanos sobre esses dons. E hoje nós vamos estudar mais sobre esse dom de apóstolos. Amém? O que é um apóstolo, amados? Primeiramente, a palavra apóstolo, ela significa enviado. Enviado. Amém? E sem dúvida, amados, ela se refere aos 12, com Matias, que ficou no lugar de Judas, né? E o apóstolo Paulo, relacionado ao ofício de apóstolos, né? E foi dado apenas a esses 12 o ofício e ao apóstolo Paulo. Por que, pastor, não pode haver apóstolo hoje como ofício? Porque, meu irmão, tinha algumas exigências que hoje ninguém pode cumprir. E algumas qualificações que hoje ninguém estaria apto para cumprir esse dom do apostolado, né? Nós vimos aqui a primeira qualificação para ser um apóstolo. Essa pessoa teria que ser uma testemunha ocular de Cristo ressuscitado. Essa pessoa tem que ter visto Cristo ressuscitado. Essa era a primeira exigência para uma pessoa ser um apóstolo, né? Vamos ver Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Amém. É necessário, pois, que todos varões que conviveram conosco todo o tempo, e que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima deles se torne Testemunha. Fique tranquilo, pode ir, vá com calma. Isso. Testemunho conosco da sua
Amém? Irmãos, aqui quem iria ocupar o lugar de Judas? A gente sabe que Judas saiu para suicidar-se, né? Caiu de cima de um lugar alto, morreu. Na realidade, alguns dizem que ele chegou a se enforcar, né? Inclusive Pedro dando esse relato, ele fala sobre isso, né? E os apóstolos aqui tinham que colocar outra pessoa no lugar de Judas, para ter esse ofício de apóstolo. Então, o que era necessário? É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todos os tempos, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, né? Um destes se torna testemunha conosco de sua ressurreição. Então, mas a primeira exigência para uma pessoa ocupar esse ofício de apóstolo é ela ter visto Cristo ressuscitado. Cristo se manifestar ressuscitado a ela, como Cristo fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fecha, nós vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 ao 8. O apóstolo Paulo fecha dizendo que ele foi o último a ter visto Cristo ressuscitado. Então a Bíblia mostra, mas que o apóstolo Paulo foi o último a ter visto Cristo ressuscitado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi um apóstolo, né? Não foi um apóstolo que foi chamado no mesmo tempo dos 12, mas foi um apóstolo que ele disse que foi fora do tempo. Mas ele precisava ter visto Jesus ressuscitado, senão ele não poderia ser um apóstolo, né? Vamos a 1 Coríntios 15, do verso 3 ao 8. 1 Coríntios capítulo 15. Pastor, nós vemos aí que para ser um apóstolo também ele tem que ter, hoje não é possível, porque o apóstolo ele recebeu a revelação de Deus. Eles escreveram porque receberam a revelação de Deus. Hoje, Autor das Escrituras, né? E foram eles que fundaram a doutrina da fé cristã. Foram o fundamento da igreja, o fundamento. Nós vamos ver isso aí. 1 Coríntios 15, versos 3 ao 8. A minha diaconisa vai estar nessa leitura. Amém. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12, pois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, isso Paulo falando, como por um nascido fora de tempo. Amém. Por último, foi visto também por mim. Então, meus irmãos, para ser um apóstolo de Cristo, a pessoa tem que ter visto Cristo ressuscitado. Hoje, ninguém pode cumprir essa exigência. Por que, pastor? Ninguém pode cumprir essa exigência? Porque a última manifestação de Cristo ressuscitado foi o apóstolo Paulo, amados. Porque era preciso, né? Apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 testemunhas, apareceu a todos os apóstolos e por último, por fim, apareceu ao apóstolo Paulo como alguém nascido fora do tempo, né? No caso, o apostolado dele não foi o apostolado no tempo chamado dos 12, mas ele foi um chamado específico, um chamado especial fora do tempo, para ser o que? Apóstolo dos gentios. Amém? Apóstolo dos gentios. Então, irmãos, quem pode cumprir hoje essa exigência? Eu sei, amados, que os falsos apóstolos eles mentem. Vai ter falso apóstolo que você vai dizer que ele não pode ser um apóstolo de Cristo, porque ele não pode cumprir essa exigência. Ele vai dizer, mas eu vi Jesus ressuscitado. E é mentira. Porque a própria palavra de Deus diz que não. O apóstolo colocou por último, por fim, Jesus apareceu ressuscitado ao apóstolo Paulo. Não só uma vez.
nós vamos ver aqui. Então, mas os falsos apóstolos eles mentem quando diz que Cristo apareceu a eles ressuscitado, e as Escrituras mas revela que Cristo só apareceu ressuscitado aos 12 apóstolos, às 500 testemunhas e por fim ao apóstolo Paulo. Então só aqui, amados, já não tinha como alguém pegar apóstolo como um ofício, que é o que eles fazem. Não é como enviado, como alguém que está sendo enviado para pregar o Evangelho. Não é o significado da palavra, eles querem o título. O que esses homens querem é o título, né? Inclusive aqui tem esse negócio de ministério apostólico, aqui no Brasil é cheio. Tem um monte de apóstolos aí, Valdomiro de Santiago, Agenor Duque, e tem até uma apóstola só, né? Apóstola só, e tem um monte aí, tem um camarada aí, se eu não me engano, é René Terra Nova, que se titula Pai dos Apóstolos. Aqui em Caruaru tinha um, né, que era Décio Lira. Décio Lira era um apóstolo, né? Era pastor, mas achou pouco, aí pegou o título de apóstolo. E eu sei, amados, eu sei que muitas pessoas não gostam quando a pessoa fala o nome de pessoas, diz que é falta de ética, mas não é não. Não é não, mas que a Bíblia, quando falava sobre falsos mestres, falava claramente quem era, amados. Para que as pessoas conheçam e saibam. E essas pessoas estão pegando, estão roubando algo que não é deles. Não é deles. Entendeu? É só os 12 e o apóstolo Paulo. E eu estou falando aqui como ofício. Não é o significado da palavra enviado. Enviado em qualquer lugar a gente pode ser. Enviado pela igreja para ir evangelizar uma cidade. A gente foi enviado da igreja Batista Remaná, pelo Ministério Batista Remaná, né? E nós somos enviados para vir aqui evangelizar, formar uma igreja aqui, e graças a Deus isso aconteceu. Não quer dizer que nós somos apóstolos, né? O apóstolo Bernardino e a apóstola Mindecada, né? Porque, meu irmão, isso é vaidade de homem, amados. Isso é vaidade de homem. O camarada vaidoso que quer pegar esse título, né? Sabendo ele, né? O quanto, o peso que é, meu irmão, do camarada tivesse só por isso. O peso que é. Responsabilidade, né, pastor? Com certeza. Imagina um apóstolo. E a gente vê como foi a vida dos apóstolos. Foi o que está passando dos apóstolos hoje em dia, não. Hoje tem a vida boa. O cara é apóstolo, é com mansão, é com fazenda, não sei quantas cabeças de gado. Tem carro, tem jato, tem. A casa parece um castelo, É né? porque eles querem um título, mas eles não querem a perseguição, eles não isso. querem o martírio, eles não querem a dor. Nós vamos ver isso aqui. Sair da igreja e com os vídeos para baixo mais carente, porque a gente vê o vídeo. Amém, irmãos? Isso aqui é ironia que nós estamos usando, amados. É Bíblia também. Elias também usou de ironia quando ele estava repreendendo os profetas de Baal. Ele ironizou. Ele disse: grita, chama mais alto, você que esteja dormindo. Você que esteja dormindo. A segunda exigência, amados, ou qualificação para uma pessoa ser um apóstolo, é que ela tinha que ser comissionado pelo próprio Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Não era a igreja não ordenava ninguém, nem tinha autoridade para ordenar ninguém para apóstolo, não podia, a igreja primitiva não fazia isso, ordenava para bispo, pastor, presbítero, que é a mesma coisa, e diáconos. Isso nós vemos base na Bíblia. Nenhuma parte você vai ver a igreja ordenando apóstolos. Por quê, pastor? Porque era uma qualificação de uma pessoa que foi comissionada pelo próprio Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, amado. Era o próprio Cristo, o Espírito Santo, que escolhia. Amém? Vamos ver Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Vai falar sobre o apóstolo Paulo. Amém? Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Isso aqui é Jesus falando com Ananias, para ele ir até Paulo, porque Paulo era um vaso escolhido por Cristo para ser um apóstolo para os gentios. Era alguém, mas que não era a igreja que escolhia, era o próprio Cristo ou o Espírito Santo, como nós vemos lá, quando foi a escolha de Matias para ficar no lugar de Judas, né, que até a diaconisa dele falou aqui. Foi muito importante a observação da irmã, né, os apóstolos fizeram uma oração ao Senhor, e o Senhor foi que escolheu, através do Espírito Santo de Deus. Então, tem que ser alguém comissionado pelo próprio Cristo, amados. Vamos ler Atos 26, verso do 12 ao 18. Atos capítulo 26, do 12 ao 18. Sobre o termo, então, a Damasco, com poder e missão dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, o rei viu no caminho uma luz do céu, que recebia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caímos nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma coisa que está contra os rabinos. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr ministro e testemunho tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te enviou. Até o 18. Para lhe abrires os olhos e das trevas, converteres a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo aqui está testemunhando ao rei Agripa, né? E ele está contando aqui como se deu o chamado dele para o apostolado, esse apóstolo de Cristo. Ele diz, ele fala assim, né? Verso 12: Com estes e tudo, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei,
indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duras coisas recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Paulo no Cristo ressuscitado, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo aqui, amados, está dando um testemunho dele, do chamado dele, como Cristo apareceu a ele, como Cristo mesmo convocou ele para ser apóstolo. Então, amados, um apóstolo era alguém comissionado, escolhido diretamente pelo próprio Jesus Cristo, amado. Era o próprio Cristo que fazia isso. Então os apóstolos de Cristo foram pessoas diretamente chamadas, comissionadas por Jesus durante seu ministério terreno ou após a sua ressurreição, que foi o caso que aconteceu aqui com Paulo. E esse ofício, amado, foi ocupado pelos 12 discípulos de Jesus, se tornaram apóstolos, e mais um apóstolo Paulo, amados. Então não existe mais apóstolos com ofício. Por quê? Primeiro tem que ter visto Cristo ressuscitado e o próprio Cristo comissionado essa pessoa, enviado pelo próprio Jesus Cristo. Quem pode cumprir essas duas exigências hoje em dia, amados? Quem pode? Se a gente for sincero, amados, se a gente não for para o lado do misticismo religioso, acreditar em muitas pessoas falarem fora da Bíblia, a gente vai ver que ninguém. E mais que a Bíblia não dá respaldo. A Bíblia não dá respaldo para o ministério apostólico hoje, não. Né? Hoje o Senhor levantou bispo, presbítero, pastores, que é a mesma coisa, e diáconos, para governar a igreja. São os oficiais da igreja, o qual Cristo levantou. Né? Pastores, pastorear o rebanho de Cristo, não apóstolo. Apóstolo não está correto, né? Todos os apóstolos modernos são eles próprios que se comissionam. Eles próprios se elegem para ser apóstolo. Ou mesmo os ministérios que eles fazem parte fazem isso. Não está correto. Não está correto. Só Cristo tem essa autoridade de fazer isso, né? Vamos ler Gálatas 2:8. Gálatas 2:8 e Gálatas 1:1. Gálatas 2:8. Amém. Porque aquele que operou eficaz empenho para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Pode falar. Seria apostolado da circuncisão. Apostolado da circuncisão são os apóstolos que foram enviados para os judeus, né? Inclusive Pedro, por mais que ele tenha sido enviado para os judeus, mas ele foi o primeiro apóstolo que pregou para gentios na casa de Cornélio. Ele foi o primeiro, foi antes até do que o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo ele teve um chamado específico só para gentio, que era povo de outra nação. Apesar de Pedro ter dado esse início, Paulo foi realmente o escolhido, aquele que operou eficazmente em Pedro, foi também que operou fisicamente em Paulo.
né? Que chamou, comissionou e enviou. Quem fez isso? O próprio Jesus Cristo. Irmão. Então, vamos ver Gálatas, vamos ver Gálatas 1, Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, apóstolo Jesus, não da parte de homem nem de homem nenhum. É diferente de pastor, mas pastor é uma ordenação. A igreja que a pessoa faz parte reconhece que determinada pessoa tem um chamado para o pastorado e a igreja elege a pessoa, né, ao concílio para pastorado, né? E assim vai ter esse concílio que nem outro. Toda igreja séria faz isso, né? Não é a igreja que pega o camarada sem capacitação nenhuma lá e tem que passar pelo concílio. Tem capacitado. Né? Ser capacitado é importante estudar. Pastor, o seminário é importante, irmão. O pastor tem que fazer um seminário. É obrigado, meu irmão, não é obrigado, mas para que ele possa ensinar da forma correta, ele tem que ser instruído, ele tem que sentar, tem que ter um espírito de ensino, tem que ser humilde para aprender, para depois falar, para depois ensinar. Né? O próprio apóstolo Paulo foi isso, o ministério apóstolo dele foi que Aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas mesmo assim, eu estou dizendo assim, sobre o apostolado, ele passou, se eu não me engano, 14 ou foi 17 anos para depois começar o ministério apostólico dele. Eu não estou lembrado quantos anos foi, mas demorou. Não foi do dia para a noite. Mas o que é que eu estou dizendo aqui, amados? Que não é o homem que envia e consagra alguém para apóstolo. Não pode, amados. É da parte de Jesus Cristo. Isso cabe a Jesus. Cabe a Jesus, cabe ao Espírito Santo, como no caso de Matias. Né? Então, após a morte desses apóstolos, amados, o ofício de apóstolo foi encerrado. E não houve sucessores, houve os pais da igreja que ficaram no lugar dos apóstolos. Quem eram os pais da igreja, pastor? Eram pastores fiéis, homens tementes a Deus, que eles ocuparam o lugar dos apóstolos. Foram discípulos do apóstolo João, discípulos de alguns apóstolos. Né? Você estudar a história da igreja sobre os pais da igreja, você vai ver que eram homens fiéis a Deus, homens tementes a Deus, que ficaram na sucessão dos apóstolos em governar a igreja, né? Mas não como apóstolo. Como apóstolo, nenhum deles se titulavam como apóstolo. Por quê? Porque eles sabiam que isso só estava relacionado aos 12. Né? Qual a terceira exigência, mas para que uma pessoa seja um apóstolo? Um apóstolo, amado, ele tinha a capacidade de realizar sinais, maravilhas e milagres. Um apóstolo, amado, ele fazia coisas extraordinárias, né? E a gente vê, vamos ver 2 Coríntios 12, 12. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Amém. Os sinais do meu apóstolo foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Os sinais do meu apostolado, o apostolado foi manifestado através de quê? Sinais, poderes e maravilhas. Então o apóstolo, mas eles receberam poderes especiais de fazer sinais. Por isso os dons de sinais estão relacionados a apóstolos, aos apóstolos do Novo Testamento, amados. Os apóstolos e a Cristo, né? Porque é um sinal de um apostolado. Se todos tivessem, amados, todos podiam dizer que era um apóstolo naquela época. Paulo está provando aqui a igreja de Corinto, 2 Coríntios, porque em 2 Coríntios, Paulo escreveu de novo a carta, porque tinha alguns irmãos lá contestando o apostolado de Paulo, porque Paulo não tinha sido escolhido no tempo dos 12. Aí ele explica que foi fora de tempo, mas foi com Jesus ressuscitado. Ele disse que foi Jesus que enviou. E ele ainda dá outra exigência que ele cumpriu, que é o que? Realizar sinais e maravilhas. Ensinar, amados, poderes miraculosos.
Paulo fez grandes sinais e maravilhas, né? Hoje eu sei que tem alguns dizendo que tem esses dons aí, meu irmão, mas a gente não vê. Os dons de milagres aí, meu irmão, a gente não vê. Esses dons de milagre, irmãos, era milagre até sobre a natureza. É o que Jesus fez sobre a tempestade, né? Acalmou o mar, o vento, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, né? E por aí vai. Quem hoje em dia faz isso? Se faz porque as mídias da televisão já filmaram. Você já imaginou? Parece um camarada aí dizendo que é um apóstolo que faz esse sinal. De verdade, sem ser pela enrolação que hoje em dia nós vemos por aí. A mídia toda do Brasil já estava nessa igreja, irmão. Estava filmando, não, o camarada está fazendo paralítico andar, gente doente com câncer está sendo curado. Está sendo curado, meu irmão. Hoje em dia a igreja está cheia de pessoas doentes, morrendo com doenças, com câncer. Cadê esses dons, amados? Cadê as pessoas que têm os dons? A gente crê que Deus cura, a gente crê que Deus cura através da oração da igreja, mas é diferente de quem tinha um dom, amado. Quem tinha um dom curava, a pessoa tendo fé ou não. Não tinha esse negócio aí. Decretava a cura e a cura acontecia. E não é do jeito que nós vemos hoje em dia, né? Então, para ser um apóstolo, amados, o camarada tem que ter poderes de realizar sinais, maravilhas, milagres, né? Não é esses milagres aí que o pessoal aí fala aí, que explicar outros, né? Há muita coisa aí, amados. Eu já presenciei, né? Já presenciei muitas coisas aí e a gente vê que é muita armação. É muita armação, diferente da forma correta que a Bíblia mostra. Amém? Vamos ver Atos 2, verso 43. Atos 2, verso 43. E eu sei, amados, que quando a gente vai confrontar alguns irmãos com a verdade, muitos vão dizer, esse pastor está ensinando heresia, tá? Isso aqui não é heresia não, amados, é a verdade. É a verdade. Eu sei que a verdade às vezes é dura, mas muitas vezes muitas pessoas não querem reconhecer, né? Porque quer viver no mundo da ilusão, no mundo do misticismo religioso, não quer ir pelo que a Bíblia realmente fala. Amém? Vamos ler, irmão. Atos 2, 43. 2. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A Bíblia pelas mãos dos apóstolos, né? Ou seja, quem realizava esses sinais eram os apóstolos. Amém? Quarto lugar, amados, porque não pode haver também apóstolos hoje em dia, porque os apóstolos eles foram responsáveis para estabelecer o fundamento da igreja. Efésios 2:20, né? Não pode ler Efésios 2:20. Efésios 2, verso 20. Lembrando que nós não estamos nos alicerces, nós não estamos mais construindo fundamentos. Os fundamentos já foram construídos. Nós estamos debaixo do fundamento da doutrina dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Amém? Nós não estamos trazendo doutrina nova, não existe. Os apóstolos traziam a doutrina que está escrita aqui, ó, nas Escrituras. Amém? Vamos ler, Diáconos. Efésios 2:20. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular e o próprio Cristo Jesus. Amém? Então nós somos edificados sobre os fundamentos de quem? Dos apóstolos e profetas de qual? Das Escrituras, amados. E que seria isso? Os apóstolos e profetas do Novo Testamento, eles foram, amados, responsáveis por trazer, amados, o fundamento, né, da doutrina cristã. Esses homens foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras, irmãos. Dizer que tem apóstolo hoje e profeta como ofício, estou falando de ofício, é você dizer que tem pessoas que Deus fala diretamente para eles, traz doutrina para eles e que ele tem autoridade de escrever a Bíblia. Só que a Bíblia já fechou em 66 livros.
Está tudo aqui escrito, amados. E ainda fechou com Apocalipse dizendo que nem pode acrescentar nem tirar. O que está lá. Fechou proibindo qualquer tipo de acréscimo. Então, amados, os apóstolos e profetas do Novo Testamento, eles lançaram o fundamento da igreja através das doutrinas que ensinaram sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. As doutrinas da igreja foram fundadas pelos apóstolos de Jesus Cristo. E essa obra, amado, foi fundada de uma vez só por toda. De uma vez só por toda. O fundamento de qualquer edifício precisa ser lançado uma vez só. Então, dizer que tem apóstolo e profeta hoje em dia é dizer que as doutrinas da igreja não estão acabadas, as escrituras não estão completas, tem doutrina nova para ser trazida aí fora. Porque se o camarada diz que ele é um apóstolo de Cristo, ele pode dizer, olha, Deus me deu uma nova doutrina. E vocês têm que pegar como se ela fosse a própria escritura. Tem que, aliás, a Bíblia não teria nem sido completa. Ainda já imaginou quantos mil anos pessoas aí nem dizer que está recebendo doutrina, visão de Deus, faz isso aqui. Já imaginou que a Bíblia já estaria, se isso estivesse acontecendo. Então, irmãos, você não pode, irmãos, porque os apóstolos e profetas do Novo Testamento foram autores das doutrinas cristãs da palavra de Deus. Foram os fundamentos, os alicerces. Nós não estamos construindo mais alicerces. Nós estamos construindo sobre esses fundamentos. O que é que nós fazemos agora? Nós estudamos essas doutrinas e pregamos essas doutrinas. Nós não trazemos novas doutrinas. Aliás, nem pode. Eu nem posso chegar aqui e trazer novas revelações para a igreja. Eu tenho que pregar e ensinar o que está aqui. É suficiente. É suficiente para nós. Então é isso que eu estou dizendo, amados. Dizer que tem apóstolos e profetas como ofício hoje em dia é dizer que as doutrinas da igreja não estão acabadas, as escrituras não estão completas e tem doutrina nova. Mas nós sabemos que as escrituras estão completas, acabadas, o fundamento dos apóstolos estão concluídos, fundados. Nós temos 66 livros completamente inspirados por Deus, que é suficiente para nós, como a revelação de Deus. Então, se existe apóstolo hoje, amados, isso significa que eles deveriam trazer doutrinas novas. Nós sabemos que o cano das Escrituras, o que é o cano das Escrituras, pastor? O cano das Escrituras são as listas de livros aprovados, inspirados por Deus. Isso são 66 livros, porque são considerados como o cano das Escrituras. Essas listas de livros foram aprovadas. Mas o cano das Escrituras foram fechadas, pois os apóstolos e profetas do Novo Testamento foram os autores e fundadores dessas doutrinas, da doutrina da igreja. Está dando para entender, amados? Amém? Então os verdadeiros apóstolos de Cristo, amados, eles receberam a tarefa de estabelecer a fundação da base doutrinária da igreja. Por isso Efésios 2:20, que o irmão leu aqui, fala sobre isso. Efésios 2:20, vamos ler de novo. Efésios 2, verso 20. Amém? Vou fazer essa leitura. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Mas nós somos edificados, amados, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e nós não podemos mais, amados, trazer novas revelações, novas doutrinas com revelação vinda direta de Deus, em Gálatas 1, eu gostaria que a gente já visse Gálatas 1, 8, 9, Gálatas capítulo 1, verso 8, 9, o apóstolo Paulo fala algo interessante, amados, para a igreja lá, e para nós, Gálatas 1, 8, 9.
Pode ler, tá? Contudo, ainda que nós ou o mesmo anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente de que já vos pregamos, seja considerado maldito, Está na princípio maldito. conforme já vos revelei, antes declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Seja nada, maldito. Essa palavra adapta significa maldito ao fogo do inferno. Amaldiçoado ao fogo do inferno. Ou seja, mas ainda que um anjo vindo do céu trazendo um novo evangelho, além daqueles do que os apóstolos que que fundaram os alicerces da doutrina bíblica, se viesse um anjo vindo do céu trazendo revelação nova, evangelho novo, esse evangelho é evangelho amaldiçoado, maldito. Maldito, amados, nós não devemos ouvir. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nós já estamos com toda a doutrina concluída, toda a revelação de Deus está nas Escrituras. Amém? O que é que a igreja tem que fazer hoje em dia? Estudar a Bíblia, amados. Ouvir pregação bíblica, ter paciência de ouvir um sermão bíblico de verdade. Não é aquele sermão que o camarada pega o versículo da Bíblia, onde eu gosto de fechar a Bíblia e fala um monte de coisa que está no coração da pessoa. Não, é dentro da Escritura. Né? Muitas vezes um sermão expositivo é cansativo, mas edifica, amados. Alimento é suficiente para nos santificar, para nos fortalecer. A Bíblia é suficiente. Né? Apocalipse 22, 18. Vamos dar uma lidazinha. Apocalipse. 22, 18. Quem vai ler? Amém. Amém. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ele só quer acrescentar. O Apocalipse, amado, é o último livro da Bíblia. A palavra Apocalipse significa revelação. A última revelação de Deus para os homens está no livro de Apocalipse, no qual ele encerra, irmãos, dizendo que não pode acrescentar nenhuma palavra naquela profecia que já está escrita no livro. Então, trazer, amados, doutrina nova, revelação nova é complicado, amados. Se existem apóstolos hoje com ofício e profetas com ofício, significaria que tinha pessoas que eram capacitadas a trazer doutrinas novas para a igreja, trazer revelações novas para a igreja. E a Bíblia proíbe esse tipo de coisa. E eu creio, mas que o Espírito Santo não vai contradizer. Eu não creio, mas que a pessoa está dizendo, não, Deus está mandando falar, mas Deus está mandando, como Deus está mandando, se o Espírito Santo escreveu outra coisa. Então nós temos que ter cuidado, mas vamos ler Judas, verso 17. Nós vamos repetir um pouco isso quando nós chegarmos sobre o nome de profetas, mas é importante. Judas, verso 17. Judas 17, tem versículo que tem capítulo, né? Judas 17. Mas vós, amados, lembrai das palavras que foram preferidas.
Nós, porém, amados, lembrai-nos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que aqui estão falando sobre falsos mestres, alguns apóstolos já tinham advertido sobre isso, mas ele não, aqui o Judas não está mandando, amados, a gente receber revelações novas. Ele está dizendo para a gente se lembrar das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, lembre do que eles escreveram, do que eles falaram. Não vá atrás de. Não precisa mais. Não precisa a gente estar atrás aí de revelações novas. Eu sei que tem muito crente cabeça dura e ainda vai achar que é certo. Amém. Cada um de nós um dia vai estar dentro de Deus e nós vamos prestar conta a Deus. Eu estou aqui, mas o meu papel é ensinar o certo. Ensinar o correto à igreja. Eu sei que nem todos os pastores querem fazer isso, porque quer perder membros de igreja. Quer estar bem com todos, mas a gente tem que pregar a verdade, nós somos dispenseiros de Cristo. Dispenseiro, mas é alguém que está tomando conta de algo que não é dele, então é de Cristo. Então eu tenho um compromisso e os pastores verdadeiros de Deus deveriam ter esse compromisso de ensinar a palavra de Deus da forma correta às pessoas, porque um dia eles vão prestar conta. Ele vai prestar conta ao Senhor que deu a eles essa responsabilidade. Amém? Outra qualificação dos apóstolos, amados, para que uma pessoa fosse apóstolo de Cristo, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Que nós não vemos hoje em dia nos apóstolos de hoje. Eles não querem passar por isso. Porque os verdadeiros apóstolos de Cristo, amados, não tiveram uma vida fácil. Aqui neste mundo. Eles foram perseguidos, sofrendo tribulações desse mundo. E muitos foram até mortos. Ser apóstolo de Cristo naquela época, mas não era algo fácil, não. Hoje em dia os apóstolos, todo mundo quer se titular apóstolo, mas quer trazer as marcas do verdadeiro apóstolo de Cristo. Pergunta se eles querem ser açoitados, pergunta se eles querem ser torturados até a morte, pergunta se eles querem passar fome, necessidade, ser humilhado, ser considerado escória desse mundo, até lixo, que nenhum dos apóstolos consideraram. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 4, do verso 9 ao 13. 1 Coríntios 4, do 9 ao 13. O pessoal está tão calado hoje, né? Está todo mundo calado. Amém? Amém. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Até o quando, pastor? Até o 13. 13. Volta ao 13. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Veja se os apóstolos hoje é assim. Você esquece isso aqui? Tem que estar sendo aplaudido aí pelo mundo aí, pelas pessoas do mundo aí. Apóstolo ano de tal, o cara podre de rico, meu irmão. Não sei quantas cabeças de gado.
Né? Os apóstolos de Cristo não foram assim não, amados. Deus supriu a necessidade, supriu. O apóstolo Paulo disse: aquele que prega o evangelho, viva do evangelho, é bíblico. Aquele que se esmera na palavra é digno de honorar um presbítero, um pastor, que realmente pega essa tarefa, uma tarefa difícil, árdua, né? Merece um salário, merece. Agora ficar milionário, rico, ter vida boa, meu irmão, tem que ver muitos aí, é diferente, né, amados? Então você vê que os apóstolos de Cristo nesse mundo não cometem moleza, não. Né? Você vê a maioria desses caras aí que são apóstolos de grandes igrejas aí, povos de liga, esses camaradas aí estão vivendo uma vida de luxo, né? Indo para hotéis aí, hotel de 5 estrelas, né? Sendo idolatrado pelas pessoas, a igreja idolatra esses homens, né? São orgulhosos, muitos são orgulhosos, diferente dos apóstolos de Cristo, amados. Os apóstolos de Cristo, amados, como o apóstolo Paulo diz, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos judiados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliar. Até a hora temos chegado a ser considerado um lixo do mundo e escória de todos. É uma das características de um apóstolo de Cristo naquela época. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora, pastor, e alguns homens na Bíblia que a Bíblia também chama de apóstolos. Nós vamos ver alguns aqui que não faziam parte dos 12, nem era o apóstolo Paulo. Em que sentido esses homens eram chamados de apóstolos? Enviado. Não era no sentido de ofício, como um apóstolo como ofício. Era no sentido de alguém enviado pelos próprios apóstolos com uma missão pela igreja, de pregar o evangelho. O apóstolo seria um missionário. O missionário está saindo aí para evangelizar, está sendo enviado para fora para evangelizar as pessoas perdidas, né? Então, mas no sentido de enviado, né, em uma missão pela igreja, pode haver, mas não um ofício apostólico, que foi o único e retratado somente aos 12 apóstolos Paulo, não transmitido a nenhuma outra pessoa após a morte dos apóstolos. Quando o termo apóstolo era usado fora dos 12 Paulo, era usado de uma forma genérica. Para descrever alguém enviado em uma missão pela igreja. Nós vamos dizer Epafroditos. Epafrodito foi chamado de apóstolo, ele não era apóstolo. Ele foi enviado pela igreja de Filipos para levar uma oferta para ajudar o apóstolo Paulo em prisão. Então foi chamado de apóstolo, no sentido que ele foi enviado para levar aquela oferta. Não era que ele era fazer parte dos 12, não era que ele era um apóstolo como oficial, entendeu? No sentido de enviado, existiam alguns, né? Existiam alguns. Vamos ver Gálatas 1,19. Ou já terminamos, amém? Agora está faltando 5, 10, 15, 25. Ainda vai dar tempo de pegar profeta, que a gente já estudou sobre isso, mas só para dar uma pincelada aqui. Amém? Gálatas 1, verso 19. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Senão a Tiago, irmão do Senhor. Né? Alguns que defendem o apostolado como ofício, diz não existe que Tiago era também um apóstolo, mas não era um apóstolo como oficial, era um apóstolo no sentido como enviado. Né? E esse Tiago aqui, amados, não é o Tiago um apóstolo que tinha sido morto a mão do rei Herodes, né? Aquele Tiago que foi preso, Pedro e Tiago foi morto à espada, foi decapitado a mão de Herodes.
O apóstolo Tiago foi morto, mas tinha o Tiago, meio irmão de Jesus, né? Do qual foi filho de Maria e José, né? Que veio crer em Jesus Cristo depois que Cristo ressuscitou, porque até Jesus, antes de ressuscitar, nenhum dos irmãos dele creram realmente nele, depois da ressurreição sim, mas antes não, né? E alguns dizem, não, Tiago era um apóstolo. Não, mas Tiago foi uma pessoa enviada. Porque a palavra apóstolo também significa enviado, no sentido de enviado. No sentido de enviado, eu posso ser considerado um apóstolo enviado. A gente não está vendo aqui, os irmãos Diácono Glenival, Diácono Luiz, está sendo indicado vindo para aqui. Nós estamos sendo enviados aqui, vindo para cá, para fazer a obra de Deus aqui, os irmãos também, né? Nesse sentido, mas não no sentido como os pessoal querem pegar aí. No sentido que eles querem pegar aí é como os 12, como o apóstolo Paulo, como um ofício. Não tenha mais, né? Vamos ver 1 Coríntios 9, versos 5 e 6. O verso 5 e 6, 1 Coríntios 9, versos 5 e 6. Eu sei, amados, que muitas pessoas já sabem desse estudo aqui, já sabem disso, mas é importante a gente estarmos, às vezes, mesmo a gente já sabendo das coisas, de vez em quando a gente está ouvindo de novo, amados. Que é uma das coisas que muitos pastores aí, eles pararam e atrofiaram, porque eles começaram no seminário, estudaram e pararam. E a mente da gente a gente esquece, irmão. A gente tem que estar estudando constantemente a palavra de Deus, repetindo muitas vezes. Nós vamos aqui trazer esses estudos de doutrina. Quando terminar tudo, eu vou trazer de novo, tudo de novo, até a igreja ficar, né, os irmãos ficarem com bem massificado na mente dos irmãos sobre essas doutrinas que são centrais, né, da doutrina cristã. 1 Coríntios 9, verso 5 6, que vai ler agora? Mas Deus não se agradou. Não, 1 Coríntios 9, 1 Coríntios capítulo 9, verso 5 e 6. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente. É isso mesmo. Esse mesmo. Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. E Cefas, ou sou eu e Barnabé, não temos direito de deixar de trabalhar? Amém? Isso é o apóstolo Paulo aqui, né, falando, defendendo sobre o Barnabé, né? Ele diz assim, verso 5, né, 1 Coríntios 9, verso 5, né? E também o de fazer nós, acompanhar uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, né? Os irmãos do Senhor, o quê? Os irmãos de Cristo, né? E Cefas, que é Pedro, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, né? Ele está falando de apóstolos, e aí ele citou o nome dele de Barnabé. Nós vamos ver também que Barnabé às vezes é citado como um apóstolo, no sentido de enviado, amados, amém? Vamos ver Atos 14, verso 14. Atos 14, verso 14. Olha, os irmãos podem perguntar aí alguma coisa, falar, não está todo mundo tão calado, né? Atos 14, verso 14. Podem discordar também, amém? A gente não está aqui para dar a palavra final, não. Amém? A gente está para que a gente desenvolva um aprendizado. Amém. Atos 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram Amém. para o meio da multidão, clamando. Só para ser só porque está chamando os apóstolos, Paulo e Barnabé. Está botando o nome Barnabé aqui nesse livro. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo,
rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, né? Quando Paulo chega lá em Listra, na cidade lá de Listra, cura ali um camarada lá, os pessoal começaram a querer idolatrar isso, eles começaram a mostrar que ele não era Deus, que ele realmente era humano, né? Que ele não deveria ser adorado, não é nesse contexto aqui. Mas o que é que eu quero mostrar aqui? E aqui está dizendo no verso 14, né? Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, algumas pessoas que defendem o apostolado como alguns dizem, não, Barnabé foi um apóstolo fora dos 12. Mas é como eu estou dizendo aos amados irmãos, amados, é uma forma genérica para descrever alguém enviado em uma missão pela igreja. Porque Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia para pregar o Evangelho. Enviado. Paulo era apóstolo, era Barnabé não. Como ofício não. É diferente. Então, hoje existem homens e mulheres enviadas por Deus para pregar o Evangelho. Mas isso não quer dizer que são como os 12 apóstolos, como o apóstolo Paulo, né? Que tinha o ofício de apóstolos, né? Os apóstolos foram fundamentais no estabelecimento da doutrina cristã e seus escritos e ensinamentos das Escrituras continuam sendo a base da fé cristã até hoje. A autoridade deles permanece nas Escrituras e não há novos apóstolos no sentido bíblico. Após o período da igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, o ofício não foi mais continuado. Por isso, lá em Efésios 12, verso 2, eu queria que você abrisse agora e a gente lesse para encerrar sobre o apóstolo. Efésios capítulo 12, verso 2. Esse texto que é anterior da parte de ler, procure o capítulo 9, versículo 5, falando sobre a região e falando sobre a mulher que acompanhava aí. No caso, hoje, esse vazio desse texto aí, baseado como apóstolo. Não, as mulheres dos apóstolos, né? Eu estou dizendo assim, esse pessoal que se considera apóstolo. Não pode. Não tem texto nenhum para uma mulher apóstolo, nem pastora. Mulher não pode ser pastora. Mas esse baseado nesse texto aí, não. Esse texto, tá por aí. Se baseando, sei não, irmão. Não convém ninguém usar esse texto para defender o apostolado feminino, não, né? Mas hoje em dia tem tudo, né? Tem tudo hoje em dia, a gente vai. Pessoal, um monte de coisa. Amém? Vamos a Efésios, Apocalipse capítulo 2, verso. Eu disse Efésios, não, é Apocalipse capítulo 2, verso 2. Porque fala, é a carta à igreja de Éfeso. Amém? Apocalipse capítulo 2, verso 2. Amém? Amém. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Olha aí. Que o apóstolo Paulo está falando na igreja, apóstolo Paulo não, Cristo, né? Cristo falando sobre a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor, mas era uma igreja que ela tinha cuidado, né? O Senhor diz, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, né, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Quem são esses homens maus? É o camarada que está roubando, adulterando, matando? Não. É que pusesse a prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentirosos. Mentirosos. Eles são homens o quê? Maus. São homens maus. E a igreja de Éfeso não aceitou. E Jesus aqui está elogiando a igreja nesse sentido. Colocou a prova. Como é que coloca a prova? Que qualificação você tem para você ser um apóstolo de Cristo? Você com Jesus Cristo ressuscitado, ele apareceu a você, ele enviou você tem poder miraculoso de fazer milagres e maravilhas, né? E por aí vai, amados. E você não tem autoridade de trazer doutrinas novas. As escrituras estão contendo. Como é que você
Então, amados, baseado nesse texto, amados, nós temos como defender que todas as pessoas que se titulam apóstolo, ofícios de apóstolo, são mentirosos. E nós não podemos suportar, como a igreja não suportava essas pessoas. Eu sei, amados, que as pessoas vão defender o ecumenismo religioso, é o amor, é a comunhão. Meu irmão, não há comunhão e amor na mentira. O pai da mentira é Satanás. Amor e comunhão é com a igreja verdadeira de Cristo, que prega o verdadeiro evangelho. Nós não temos que ter comunhão, meu irmão, com seitas diabólicas aí não, mas trazendo heresias destruidoras aí, destruindo a vida das pessoas. Esses falsos apóstolos mentirosos aí. Então é por aí, amados. Amém? Nós já terminando, vamos só dar uma olhadinha só sobre. Vamos abrir no Romanos 12, verso 28. Fala também sobre o profeta, né? O profeta, nós já estudamos isso lá em Romanos, mas eu quero trazer algumas coisas aqui a mais sobre esse dom. 1 Coríntios 12, verso 28. E a uns pôs Deus a igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curas, socorros, obreiros, variedades de línguas. Alguns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, como lugar profetas. O profeta é o juiz, pai. Não, o profeta como ofício, não. O espírito de profecia, assim a profecia, o dom de profecia, espírito de profecia não é misericórdia. O dom de profecia hoje, o que seria o dom de profecia hoje? A pessoa expor as escrituras, nós vamos ver isso aqui. É expor as escrituras, falar as escrituras, pregar as escrituras, ensinar as escrituras. Doutores são mestres. Doutores são mestres, só que as pessoas se compreendem, né? Eles falaram com revelação direta. Oi? Os profetas, eles falaram com revelação direta de Deus. Deus falava diretamente com ele, né? Para instruir o povo. Lembrando que as escrituras não haviam, não tinha como a pessoa ser instruída, né? Então nós já estudamos esse dom e vimos que um profeta era alguém que falava por revelação direta, recebida de Deus no poder do Espírito Santo, né? Era um dom essencial antes que o canto das escrituras fosse completo. Por quê? Porque as pessoas não têm o que nós temos hoje, amados. Hoje nós temos como estudar a Bíblia, hoje nós temos como saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Antes não tinha nada escrito. Estava sendo formado, né? As doutrinas estavam sendo reveladas, estavam sendo escritas. Então era um dom essencial antes que o cânon, que foi a lista de livros concluída como inspirado por Deus, nós temos hoje das Escrituras, fosse completo. Alguns profetas do Novo Testamento foram fundamentos da igreja dos apóstolos de Cristo, como nós já vemos em Éfesos, capítulo 12, verso 20. Não precisa ler mais. Eles foram os fundadores das doutrinas cristãs. E a igreja hoje é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Não podemos trazer fundamentos novos, eles foram acabados, estabelecidos e concluídos. E nós temos toda a doutrina cristã, toda a revelação de Deus nas Escrituras. Por quê? A Bíblia está acabada, terminada, 66 livros. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, as não reveladas pertencem a Deus. Se Deus quis revelar até aqui, é o que nos pertence. Não tem esse negócio de estar querendo inventar a revelação nova. Fulano de tal recebeu a revelação, foi lá no inferno e viu lá, não sei quem no inferno, lá Satanás estava lá
um garfo, né? Espetando a pessoa, tudo mentira, amados. Tudo mentira. Primeiramente, Satanás não está preso no Geena. O lago de fogo está vazio, o lago de fogo, né? O Hades tem, as almas das pessoas morrem sem Cristo, mas o Geena está vazio lá. Quem vai inaugurar é o falso profeta, em nome de Cristo. O falso profeta em nome de Cristo vai inaugurar o Geena ou o Geena, como as pessoas falam. Por isso que, no caso, a palavra ela deve ser suficiente. Com certeza, né? Com certeza. Sem que haja necessidade de novos Não tem, se a pessoa cair nisso aí, vai cair num grande erro de aproveitadores mentirosos e de cair a base em heresias, destruidores que nós temos visto hoje em dia. Tem muitos hereges aí, tem muitos falsos profetas se titulando profeta de Deus, e está pregando o evangelho a nada. Está pregando o evangelho que vai além daqueles que os apóstolos escreveram nas Escrituras. Nós vemos muito isso aí, né? Então, amados, nós temos todas as doutrinas cristãs, todas as revelações de Deus nas Escrituras. O cano está completo, amados. A lista de livros inspirados por Deus estão acabados e fechados. E os profetas das Escrituras do Novo Testamento foram os fundadores dos apóstolos da fé cristã. Né? Vamos ver 2 Pedro, eu vou terminar logo certinho. 2 Pedro 3, 2. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. Não sei se é isso mesmo, mas é primeiro. É isso mesmo? Amém. 3:2, é isso? Para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Amém? Mais uma vez, agora é Pedro ordenando a igreja para se lembrar o que foi dito pelos apóstolos de Cristo, santos profetas de quê? Das Escrituras, amados. Não é novos profetas, novos apóstolos que estão ensinando, não. Ele diz assim, para que vos recordeis das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Por isso, uma coisa muito importante da gente prestar atenção em como era importante a tradição oral. Porque aquilo que se era ouvido, ele deveria ser repetido exatamente da mesma forma como o Senhor havia passado para o profeta e que o profeta havia passado para o povo, sem acrescentar, sem retirar. É o que, infelizmente, hoje em dia muitas vezes acontece, às vezes até mesmo pela palavra. Chega alguém e diz, não, a palavra diz assim, assim, assim. Mas aí muitas vezes nessa, quando não se está lendo, a pessoa ou está acrescentando algo ou retirando algo. É quando muitas vezes existem aí muitos versículos, entre aspas, que dizem que existem, que são e que não são. Faz a tua parte, eu te ajudo a ler. Onde é que tem isso na Bíblia? E tantas pessoas crentes. Faz a tua parte para te ajudar a ler. Pessoas crentes, fiéis, direitinho, mas por não estudarem, por não se atentar de tanto ouvir 3 reis magos e tantas outras coisas. Fala que uns magos, aí por serem 3 presentes, se coloca 3 reis magos. Coisa assim, que aquelas coisas sem valor, né? Mas aí voltando ao que o irmão leu, leu, da doutrina e salvação, essas coisas. Voltando ao que o irmão leu, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos seus profetas. Por que eles tinham que lembrar? Porque alguém ouviu. E se alguém ouviu, alguém falou. E se alguém falou, foi porque recebeu da parte de Deus. Isso. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 21. 2 Pedro 1, verso 19 ao 21. Isso aqui a gente já leu bastante aqui, é bom ler, porque a gente decora. Memória diz amém?
2 Pedro, Capítulo 19, Não, capítulo 1, verso 19 ao 21. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Preste muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpadas que iluminam um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Amém? Isso aí, envolvidos pelo Espírito Santo, né? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, o que é Escritura? É o que está escrito. Hoje é o que nós temos aqui como tudo, né? Antes ele podia ter uma parte, mas ainda estava sendo completada, né? Mas ele diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura portem em particular elucidação, ou na tua linguagem diz e seu próprio entendimento, né? Se eu não me engano, do próprio entendimento. O profeta entendeu algo, falou lá, não, é através do Espírito Santo. Lê aí, Luiz, de novo, o verso 20. 20 ou 20? Não, 20. O 20, né? Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Qual é o 21? Nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Amém? Aqui diz, falaram inspirado pelo Espírito Santo, né? Falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, já deu o horário, nós vamos parar aqui. Na semana nós vamos ver sobre o profeta, né? Sobre o mestre, sobre alguns dons de socorro, que é o que a gente já estudou em Romanos. A gente vai dar só uma pincelada para a gente adiantar, amém? Nessas listas nós vamos ver, amados, tem alguns dons que são repetidos, e aí a gente não vai estar voltando de novo aqueles dons que a gente já estudava, amém? A gente só vai estudar os dons que a gente ainda não estudamos, amém? Deus possa, irmãos, iluminar nossa mente, através do Espírito Santo, que a gente possa pedir a Deus sabedoria e entendimento da palavra de Deus, e a gente venha crescer, amados, na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e de santificação. Porque não há santificação, irmão, sem a palavra de Deus. E sem o entendimento da verdadeira palavra de Deus. Sem o conhecimento da verdadeira palavra de Deus, não tem como a pessoa ser santa. Santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. O que ele quer ser santo, ele tem que deixar de ser preguiçoso. Ele tem que começar a ler Bíblia, estudar a Bíblia, vir para os cultos de doutrina, se a igreja tem escola bíblica dominical, também estudar as Escrituras, mas essa é a maneira. Obedecer e praticar. Isso. E logicamente, obedecer e praticar. Mas para que ele venha obedecer e praticar, primeiro ele tem que aprender. Senão ele vai estar sendo crente ascético, crente em um monte de regras, mandamentos de homem, doutrinas de homem, sendo manipulado por homens, achando que está agradando a Deus enquanto não está passando de um religioso não aprovado por Deus. E é importante, amados, que Deus possa iluminar nossa mente, que cada dia mais a gente possa pedir a Deus sabedoria dentro da palavra de Deus, e que você venha crer que a palavra de Deus é suficiente para a sua vida. Se você está correndo atrás do profeta e querendo adivinhar sobre o seu casamento, sua vida financeira, seu futuro, não precisa disso, amados. Nós temos a Escritura, toda ela é inspirada por Deus, ela é útil, ela é perfeita, para nos capacitar, para nos santificar, para nos firmar até a volta de Jesus Cristo. Deus possa nos abençoar, amados. Vamos ficar em pé aqui.